ano que vem. Em outra medida com impacto nas contas públicas, Rodrigo Maia, na presidência por um dia, liberou as prefeituras a estourar gastos com pessoal. As iniciativas Brasil afora para banir objetos de plástico descartáveis. Várias cidades já se livraram dos canudos. E o próximo alvo serão os copos. E na nossa série especial, uma visita ao segundo museu mais antigo do país, em Belém, que também é um centro de pesquisas para a preservação da Amazônia. E encontramos raridades como essa aqui. A árvore mãe da Amazônia, capaz de enxergar toda a floresta por cima. Mas no caso dessa aqui, com seus mais de 60 metros de altura, ela também consegue avistar o coração da cidade. Esses são os nossos destaques. Hoje é quinta-feira, 20 de dezembro, e o Bom Dia Brasil está começando. Um voo que saiu de São Paulo em direção a Londres fez um pouso de emergência nessa madrugada no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. O avião, nesse momento, ainda está na pista e a previsão é que o aeroporto em Confins fique fechado até a noite. Vamos falar ao vivo com o repórter Odilon Amaral. Bom dia, Odilon. Quantos voos já foram cancelados, hein? Bom dia, Mariana, bom dia, gente. Só aqui em Confins, 67 voos, entre decolagens e aterragens, foram cancelados aqui. Isso deve ter reflexo em outros aeroportos pelo Brasil afora, por causa das conexões. O problema foi causado exatamente por causa disso. Um avião que ia de São Paulo para Londres teve problemas elétricos, em princípio, de acordo com o relato dos próprios passageiros que ouviram isso do comandante, e teve que fazer esse pouso forçado em Confins, por volta de 1h43 da manhã. O voo saiu meia-noite e meia de São Paulo. Os passageiros contaram com um estrondo muito grande quando o avião chegou ao solo. Com isso, os pneus foram danificados e 8 rodas terão que vir de São Paulo para Belo Horizonte, além de um macaco hidráulico. E a logística para o transporte desse material foi muito complicada, porque não tem como, por exemplo, um cargueiro pousar aqui em Confins, porque a pista está fechada. De acordo com a administração do aeroporto, esse fechamento de pista deve durar até pelo menos às 7 da noite. Então, estão sendo estudadas outras formas desse material todo vir aqui para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte em Confins, por exemplo, podendo descer em aviões menores na Pampulha, ou ser dividido em cargas na base aérea de Lagoa Santa, que fica aqui próximo a Confins também, é uma forma para que se resolva esse problema. A administração do aeroporto informou também que o asfalto não foi, ou seja, o piso não foi danificado durante esse pouso de emergência. Então, aqui a questão seria somente mesmo trocar esses pneus e remover a aeronave da pista. É um Boeing 777, fazia o voo 8084, Mariana. Obrigada, Odilon. E logo nesse período em que os aeroportos ficam lotados, né? E o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, derrubou ontem à noite a decisão do ministro Marco Aurélio Mello de soltar os presos com condenação em segunda instância. Foram 6 horas de muita repercussão até a liminar-se a cassada. Vamos então a Brasília conversar com Júlio Mosquera. Júlio, bom dia para você. O presidente da Corte decidiu seguir, então, o entendimento da maioria do Supremo, né? Exatamente, Mariana. Bom dia para você, bom dia a todos. O ministro Dias Toffoli fez prevalecer o entendimento firmado em 2016. Toffoli, de plantão, agiu com rapidez, acolhendo o recurso da Procuradora-Geral da República contra a liminar de Marco Aurélio. O presidente do Supremo concordou com o argumento de Raquel Dodge de que revogar a prisão em segunda instância representaria um retrocesso. A decisão do ministro Marco Aurélio Mello era provisória e atendeu a um pedido do Partido Comunista do Brasil. Na ação, o PCdoB argumentou que a prisão só pode ocorrer após o trânsito em julgado, ou seja, após serem esgotados todos os recursos. Desde 2016, o Supremo entende que é possível a prisão após condenação em segunda instância. Ao conceder a liminar, Marco Aurélio afirmou que, reconhecendo a harmonia com a Constituição Federal do artigo 283 do Código de Processo Penal, que garante que o condenado só será preso após a análise de todos os recursos, determinava a suspensão de execução de pena, cuja decisão é encerrá-la, ainda não haja transitado em julgado. Disse também que, enquanto cabe recurso, não se pode antecipar a culpa para além dos limites expressos na lei maior, quando o próprio processo criminal é afastado do controle do Supremo. A liminar do ministro Marco Aurélio
poderia atingir 169 mil presos que cumprem pena em condenação em segunda instância. Eles representam 23% dos 706 mil presos do país. Em Curitiba, os procuradores da Lava Jato criticaram a decisão de Marco Aurélio. Nós entendemos que essa decisão ainda ela contraria o sentimento da sociedade que exige o fim da impunidade. Ela, na verdade, consagra a impunidade, violando os precedentes estabelecidos pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Pouco depois da decisão, a defesa do ex-presidente formalizou o pedido de soltura à 12ª Vara da Justiça Federal, responsável pela execução da pena de Lula em Curitiba. Os advogados pediram a expedição imediata de alvará de soltura diante da decisão liminar do ministro Marco Aurélio. A juíza Carolina Lebos, que recebeu o pedido de Lula, informou que não tinha sido comunicada oficialmente e pediu que o Ministério Público se manifestasse para que só depois ela tomasse uma decisão. Lula foi condenado em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Ao longo do dia, advogados de outros condenados também se valeram da decisão do ministro Marco Aurélio para pedir a liberdade de condenados em segunda instância, como o ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo. No fim da tarde, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, entrou com recurso que acabou derrubando a decisão do ministro Marco Aurélio. Dodge afirmou que a decisão teria o efeito de permitir a soltura, talvez irreversível, de milhares de presos e que a afronta à segurança pública e à ordem pública eram evidentes. Raquel Dodge disse que esse entendimento do Supremo sobre a segunda instância é atual e que revogar a prisão em segunda instância representaria triplo retrocesso para o sistema de precedentes, para a persecução penal no país e para a própria credibilidade da sociedade na justiça. No início da noite de ontem, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, derrubou a liminar do ministro Marco Aurélio. Toffoli disse que a decisão já tomada pela maioria dos membros da corte deve ser prestigiada. O presidente do STF afirmou que a liminar poderia contrariar decisão soberana já tomada pela maioria do Tribunal Pleno. Disse ainda que essa decisão tem como finalidade evitar grave lesão à ordem e à segurança pública, concordando com o argumento da PGR. Numa rede social, o presidente eleito Jair Bolsonaro parabenizou Toffoli e disse que a liminar poderia beneficiar dezenas de milhares de presos em segunda instância no Brasil e colocar em risco o bem-estar de nossa sociedade, que já sofre diariamente com o caos da violência generalizada. Na decisão, Dias Toffoli lembrou também que essa questão será novamente analisada por todos os ministros, já que o julgamento de 3 ações envolvendo prisões em segunda instância está marcado no plenário do Supremo para o dia 10 de abril do ano que vem. Ontem à noite mesmo, a defesa do ex-presidente Lula entrou com um novo pedido no Supremo para que ele seja solto. Argumenta que Toffoli não poderia ter derrubado o liminar de outro ministro. O pedido dos advogados, embora feito a Marco Aurélio, já foi enviado para análise do presidente do Supremo, que fica, Mariana, responsável por todos os pedidos que chegam ao tribunal durante o recesso do Judiciário. Júlio, temos mais um assunto que vem de Brasília e que assunto, né? O Congresso aprovou o orçamento para o próximo ano com um rombo de 139 bilhões de reais e com o menor valor para investimentos dos últimos 4 anos. Dentro desse orçamento está o reajuste para servidores autorizado de maneira provisória pelo ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski. Júlio, essa foi uma das decisões que prejudicam as contas públicas. É uma decisão, Mariana, que vai na contramão do que havia decidido o governo, gerando despesa extra de 5 bilhões de reais. Outra decisão que abre a porteira para o descontrole dos gastos públicos foi tomada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Na condição de presidente interino, Maia sancionou a lei que permite a prefeituras ultrapassar o teto de gastos com o pessoal. Já o reajuste dos servidores, que havia sido suspenso pelo governo por falta de dinheiro, entra em vigor no ano que vem.
Foram entidades de servidores públicos que pediram ao Supremo a garantia do reajuste de 2019. O pedido foi atendido com a decisão de ontem do ministro Ricardo Lewandowski. Ele derrubou a medida provisória do governo que adiava o aumento para 2020. O ministro disse que os servidores atingidos têm carreiras essenciais ao funcionamento do Estado e o reajuste já estava previsto em lei e determinou que o pagamento seja feito até que o plenário julgue o assunto de maneira definitiva. O reajuste dos servidores em 2019 foi calculado em 4 bilhões e 700 milhões de reais. A despesa foi incluída no orçamento do ano que vem, aprovado pelo Congresso na noite desta quarta-feira. Orçamento que já vem com rombo nas contas públicas de pelo menos 139 bilhões de reais e com a menor quantia para investimentos dos últimos 4 anos. O novo governo já assume também com uma mudança que deixa mais frouxa a Lei de Responsabilidade Fiscal e que tinha orientações da Fazenda e do Planejamento para que fosse vetada, mas foi sancionada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que substituiu Michel Temer enquanto ele estava no Uruguai para o encontro do Mercosul. Agora, prefeitos podem ultrapassar o limite de gastos de pessoal sem serem punidos. O Palácio do Planalto divulgou 2 notas. Primeiro, para dizer que havia a recomendação da equipe econômica para o veto. Depois, dizendo que Rodrigo Maia se baseou numa nota técnica da Câmara. O presidente Rodrigo Maia se justificou em tom irritado. Não havia nenhuma recomendação, nem contra nem a favor. Não havia. Então, infelizmente, o governo, a SECOM, mentiu. Não havia recomendação e havia uma nota técnica da Câmara de Deputados e servidores que eu confio e que me embasaram essa decisão e que eu tenho certeza que a decisão está correta. Hoje, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o limite para as despesas com pessoal é de 60% das receitas, menos os repasses obrigatórios por lei. A prefeitura que não cumpre esse limite tem que se adequar ao teto nos 8 meses seguintes ou pode sofrer sanções como não receber repasses da União. E é isso que vai mudar quando os efeitos da nova lei entrarem em vigor no ano que vem. Futuros ministros e o presidente eleito Jair Bolsonaro, que se reuniram ontem, saíram de Brasília sem comentar as decisões. Só o líder do novo governo na Câmara falou. Abre um gasto excessivo para os municípios. A gente esperava que o presidente da República vetasse. Ele não vetou, sem dúvida nenhuma, uma porta. O texto do orçamento também prevê salário mínimo de R$ 1.006 e crescimento econômico de 2,5%. O orçamento segue agora para a sanção presidencial. Mariana, de volta com você. Aproveito para dar o meu bom dia à Miriam. Obrigada, Júlio. Exatamente, a Miriam já está aqui com a gente para falar dessas decisões polêmicas em diferentes esferas do poder. Muitos assuntos. Bom dia, Miriam. Bom dia, Mariana. Ontem realmente foi dia das decisões intempestivas, né? Toda hora em todo o poder. A gente vai começar, então, pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que sancionou uma lei enquanto substituía o presidente Temer. Pois é, Mariana, e todo mundo sabe que uma decisão controversa e que muda um princípio fundamental, que é a responsabilidade fiscal, isso não pode ser tomado por quem está ocupando interinamente a presidência. É algumas horas, enquanto o presidente vai ali. Então, ele fica ali, qualquer emergência, ele toma a decisão, mas não sancionar, isso não era o último dia, sancionar essa decisão que foi tão polêmica. Ela permite ela aceita que os municípios estourem os gastos de pessoal, o que significa que quem tentou se ajustar perdeu tempo, porque foram premiados os que não se ajustaram, que estouraram os limites. Então, uma decisão realmente que não faz muito sentido, Mariana, foi tomada, todo mundo sabia que isso era uma questão polêmica e ele aproveitou ali a horinha, isso é muito feio. E no Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski acabou derrubando uma decisão do Executivo, né? Pois é, ele já é reincidente. O ministro Ricardo Lewandowski espera sempre assim, a última hora do último dia, né? No ano passado fez a mesma coisa. O ministro Lewandowski pode ter a convicção de que tem que aumentar o salário dos servidores da União, os servidores do Executivo. Mas é o Executivo que decide se pode ou não pode. E aí, o que ele está se baseando é no fato de que esse aumento já foi concedido. Mas o que o governo propunha na medida provisória, suspender, deixar para 2020 e não anular o aumento.
E nesse momento, o ministro fez exatamente, isso é um truque, fez exatamente isso. Quer dizer, agora não vai ser possível derrubar essa decisão, porque quando o plenário for discutir a decisão liminar do ministro, é fevereiro. Aí o aumento já terá sido dado, não vira direito adquirido, você não pode reduzir um salário. E ele sabe disso e por isso ele faz. Então ele impõe ao executivo um gasto a mais com os funcionários do executivo, uma invasão no poder executivo, e aí depois agora o executivo que se vire para cortar os gastos no orçamento referentes a esse aumento. Isso não faz sentido. Outro ministro do STF, Marco Aurélio, acabou causando uma movimentação intensa no meio jurídico a poucas horas do recesso do judiciário. Pois é, você deixou para o final o que foi, realmente agitou bastante o dia de ontem. Eu li também toda a decisão do ministro Marco Aurélio. Ele usou argumentos que não se sustentam, alguns não se sustentam juridicamente. Qualquer pessoa não precisa ser jurista para entender que argumentar que tem superlotação nas prisões. Bom, isso é um problema, de fato, mas nem por isso é o caso de soltar todo mundo, né? Ele usou também o argumento de que o ministro Gilmar Mendes mudou de ideia. Bom, se formou nova maioria, é só esperar abril. 10 de abril, está marcado essa discussão. Mariana, o Brasil, de 1941 a 2009, sempre respeitou o princípio de que, após a condenação em segunda instância, pode ser preso. Em 2009, houve uma mudança de entendimento pelo ministro Eros Grau, que foi acompanhado pela maioria naquele momento. Mas depois disso, em 2016, o ministro Teori Zavascki levou nova discussão e conseguiu uma medida com repercussão geral. O Supremo já decidiu isso. E depois disso já discutiu outras vezes em questões liminares. Nem deveria ser novamente discutido, segundo alguns ministros do Supremo. Mesmo assim, está marcado, 10 de abril. Bastava esperar 10 de abril, e não tomar uma decisão que tumultuou o dia de ontem. O fim de ano. Obrigada, Miriam Leitão. A Polícia Federal está, nesse momento, na casa da mãe do senador do PSDB, Aécio Neves, em Belo Horizonte. Você vai ver imagens ao vivo da casa de Inês Maria Tolentino Neves da Cunha. A Polícia Federal foi ao local com carros descaracterizados e está cumprindo um mandado de busca e apreensão no endereço. O mandado foi autorizado pelo ministro Marco Aurélio Mello, do STF. O objetivo é procurar elementos que podem indicar lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Também há mandados de busca na casa de Frederico Pacheco, primo de Aécio, em uma empresa. Hoje é o último dia para os trabalhadores receberem a segunda parcela do 13º. E muita gente estava esperando justamente isso para ir às compras. Vamos a São Paulo conversar com César Tralli. Bom dia. Tralli, uma pesquisa do SPC mostra que mais de 9 milhões de brasileiros ainda nem pisaram nas lojas para comprar os presentes de Natal. O pessoal está atrasado, né? Que coisa, hein, Mari? Bom dia para você, bom dia para todo mundo aí ligado aqui no Bom Dia Brasil. Pois é, a verdade é a seguinte, o estudo mostrou que muita gente deixou para a última hora, porque as pessoas acreditam que vai ser possível conseguir promoções, ou seja, comprar mais gastando menos. Imagina shopping center, como é que vai ficar neste fim de semana que antecede um tal, hein? E as ruas de comércio popular também. A Ananda Apple fala ao vivo da região da 25 de março, um dos maiores centros de compras aqui de São Paulo, e tem detalhes para a gente ao vivo. Ananda, bom dia. Bom dia, Tralli. Você sabe que aqui nos últimos tempos o movimento aumentou em 3% em relação ao ano passado e a partir de hoje vai ficar cheio mesmo. Eles esperam cerca de 500 mil pessoas por dia. Às 7 horas abriram as primeiras lojas. As outras vão atrás da abertura dos armarinhos. A partir das 8 começam a abrir. O movimento, por enquanto, é de bastante vendedor chegando, mas já tem gente chegando para aproveitar os preços dos armarinhos, porque aqui na região eles são cerca de 30%, 40% mais em conta e tem gente também esperando a segunda metade do 13º. Além da 25 de março, onde se espera um movimento de 1 milhão de pessoas no sábado, tem o Brás também, que é aqui pertinho. E o forte do Brás são as roupas. Hoje de manhã o movimento por lá começou bem mais cedo, já está cheio com as lojas abrindo juntas e como roupa por lá chega a ser até 40%, 60% mais barato do que na média do mercado, aí enche mesmo. Tanto movimento que chegaram a desviar diversas linhas de ônibus. Mariana. Obrigada, Ananda.
O calorão que tem atingido o país está aquecendo também, sabe o quê? A venda de ventiladores. As consequências disso são o aumento na produção e mais gente empregada. O calorão não tem dado trégua. É por isso que o Anderson vem em busca de algo que amenize as altas temperaturas. Tá muito calor, não tem como ficar sem o ventilador, não. Suando demais. Tá demais. Só nessa loja, as vendas de ventilador dobraram. Em meses normais, a gente vende em média de 300 peças, 350. Esse mês de novembro agora, por conta das temperaturas mais altas, a gente acabou vendendo uma média de 600 peças. Agora, para dezembro, a gente está com uma previsão aí em torno de 700, 750 peças. À medida em que os termômetros sobem, a venda de ventiladores aumenta. Só esse ano foram vendidos em todo o país mais de 10 milhões de ventiladores. 5% a mais do que foi vendido no mesmo período do ano passado. Catanduva, no interior de São Paulo, é responsável por 80% dos ventiladores produzidos no país. As indústrias estão trabalhando 24 horas. Nessa fábrica, a produção diária saltou de 2.000 para 3.000 ventiladores. Estamos trabalhando a um ritmo muito elevado, porque o número de ventiladores agora, nesse momento, até abril, maio, está aumentando demais. Esta outra empresa espera fechar o ano com uma produção de 500 mil ventiladores. Nós apostamos que esse ano o verão vai ser melhor. Então já fizemos um estoque, preparando o estoque de setembro previamente, e hoje nós temos um estoque para suprir qualquer mercado. Para dar conta do aumento na produção, 500 vagas temporárias foram preenchidas em Catanduva. A Jéssica está entre os 70 funcionários contratados agora no fim do ano nesta empresa. Calor para ela é sinônimo de carteira assinada e sorriso no rosto. Se não estivesse fazendo calor, a produção ia estar fraca e não ia ter emprego, ia estar dispensando também muita gente. Pelo contrário, foi contratando bastante gente por conta do calor, para aumentar a produção. Tá feliz com esse calor, então? Tô feliz com o calor. E falando em calorão, vamos conversar com o Tiago Scheuer sobre a previsão do tempo. Tiago, bom dia para você. O verão só começa amanhã, inacreditavelmente, porque a gente já está sentindo o gostinho dele há alguns dias. Vocês aí no Rio ainda mais, né, Mariana? Nossa. Bom dia para vocês, estou ligado nisso. Bom dia, Brasil. Eu já vou te dizer o seguinte, nenhuma capital do Brasil hoje vai ter máxima menor do que 30 graus. Ou seja, se vira nos 30 em todas, com muito sol e calor antes da chuva chegar. Por isso, vale a gente ficar atento para a radiação ultravioleta famosa e que pode fazer mal, sim, para a gente, para a nossa saúde. Olha só, índices extremos pegando boa parte do Amazonas e descendo até o oeste de Mato Grosso, onde você vê em roxo. No restante do Brasil, aí sim, entre alto também e médio, veja só, até rosa aqui. Isso é bastante, é bom você aí se proteger, tá? Agora tem uma boa dica também. O que acontece, né? Você presta atenção na sua sombra. Se a sua sombra estiver muito grande, como agora de manhã, significa que o índice ultravioleta ainda está baixo. Tá vendo ali o tamanho da sombra? Porque os raios do sol estão chegando com menos força. Só que quanto menor vai ficando essa sombra, aí sim vem o perigo. Tipo ali meio-dia, sinal de que o índice ultravioleta está alto. Então, ó, muito protetor solar em todos os casos aí, se for sair na rua, mesmo nublado, viu? Boné, óculos de sol, se cuida e proteja a sua pele, até porque o calor hoje vai bombar de novo, como eu já falei, 33 graus aqui em São Paulo, lá em Campo Grande 36, 35 em Palmas, 30 em Salvador e também lá em Rio Branco e lá em Porto Alegre 34 graus. Agora se liga no Rio de Janeiro, né? A gente sabe aí que está batendo quase 40 todo dia ou 40, hoje a máxima é de 38 e tem risco de chuva que pode inclusive ser forte, viu, Mariana? Tiago, e essa chuva mais forte vai pegar quais outras regiões, hein? Então, Mariana, é quase o Brasil inteiro, viu? Pode vir em forma de temporais aí na faixa leste de São Paulo, no sul de Minas e em boa parte também da região sul. Atenção, por lá, né, na região sul, aí sim o que acontece? Tem uma baixa pressão, que é aquele sistema que forma as nuvens de chuva. Vai levar esses temporais, mas ó, veja que a chuva se espalha inclusive até o Nordeste. Falando em Nordeste, Rio Grande do Norte, até também o Espírito Santo, aí sim aquele tempo amarelão para você colocar a roupa no varal e curtir aí o dia inteiro ao ar livre. Veja só que aqui a chuva amanhã continua lá no sul do Brasil e também se espalha pelo norte, nos pontos aí que estão em azul, um pouquinho mais forte também. Mariana, é com você e amanhã eu trago aqui todas as novidades que vai acontecer nesse verão que a gente já está sentindo, viu? Ah, sim. Já combinado, então a gente se encontra amanhã, Tiago. Obrigada. Valeu.
E negociadores da União Europeia chegaram a um acordo para banir produtos plásticos descartáveis, entre eles canudos, garrafas, pratos e sacolas. Se for aprovada pelos governos e pelo Parlamento Europeu, a medida passa a valer daqui a 2 anos. Em abril, mais de 40 empresas de grande porte assinaram um pacto no Reino Unido para combater a poluição do plástico. Elas assumiram vários compromissos, como eliminar embalagens de uso único. O objetivo é que até 2025 todas elas sejam recicláveis ou biodegradáveis. A poluição do plástico afeta principalmente os oceanos. Segundo a ONU, 8 milhões de toneladas do produto são despejadas todos os anos no mar, com consequências drásticas para o ecossistema. E a Prefeitura do Rio deve enviar hoje à Câmara de Vereadores um projeto de lei que proíbe o uso e o fornecimento de copo plástico descartável no comércio da cidade. Desde julho já está banindo o uso do canudo plástico. Vários lugares do Brasil estão adotando medidas parecidas. Um dos mais deslumbrantes destinos turísticos do mundo barrou a entrada de plásticos descartáveis. Por decreto, a administração da ilha de Fernando de Noronha determinou o banimento de qualquer embalagem ou recipiente plástico. Inclui aí canudos, copos, pratos, talheres, sacolas e até garrafinhas descartáveis. Toda a rede hoteleira e o comércio tem prazo até abril para buscar materiais retornáveis ou recicláveis. Florianópolis também virou notícia este ano ao se tornar a primeira capital lixo zero do país. Na prática, a capital catarinense elegeu como meta reduzir em 60% o volume de recicláveis e de 90% o lixo orgânico, que hoje seguem para aterros sanitários. Nos condomínios, por exemplo, há várias iniciativas de reciclagem e de compostagem. É importante dizer que a população que gerou essa demanda para a Prefeitura de Florianópolis. Então, a população de Florianópolis já está engajada com uma série de iniciativas. Vamos discutir também com o setor produtivo para ver se a gente consegue diminuir os números relativos a rejeito em Florianópolis. No Rio de Janeiro, a proibição dos canudos plásticos descartáveis em julho inspirou outras 16 cidades e o estado do Rio Grande do Norte a aprovarem leis parecidas. Em outras 10 cidades e nos estados de Santa Catarina e do Mato Grosso do Sul, há projetos em discussão. No Distrito Federal, a proibição já foi aprovada pela Câmara Distrital em segunda votação. No Rio de Janeiro, depois de mais de 14 mil inspeções em bares, restaurantes e quiosques, a conclusão dos fiscais é que a lei pegou. Nós não encontramos mais o canudo plástico sendo oferecido e agora, no final das nossas inspeções, nós estamos encontrando canudo de papel embalado com material semelhante. As pessoas já estão trazendo de casa o seu próprio canudo. Canudo de quê? De bambu, de inox, tem uma variedade de canudos. Eles já têm eles dentro da bolsa, só pede copinho e já utilizam o próprio canudo. Depois de se tornar a primeira capital do Brasil a banir os canudos plásticos descartáveis, o Rio de Janeiro se prepara agora para lançar uma medida ainda mais ousada. Substituir uma embalagem muito popular no varejo: os copos plásticos descartáveis. Todo aquele copo plástico de água, de refrigerante, de copinho, aquele que hoje você chega no estabelecimento de chopp, todo copo descartável de plástico, que seja um produto que não tenha fonte biodegradável, que possa ser consumido na natureza em 3 meses no máximo, esse vai estar abolido na cidade do Rio de Janeiro. O prazo para que os estabelecimentos se ajustem às novas regras será de 180 dias. Depois do canudo e do copo, a ideia é alargar as proibições na direção de outros produtos descartáveis feitos de plástico. O plástico tem que ser durável. Não pode ser como um cotonete, um canudo e um copinho para você usar em 5, 10 segundos e jogar na natureza por 500 anos. Você vai ver daqui a pouco. A Polícia do Rio faz uma grande operação com mais de 100 mandados de prisão contra milicianos. Pesquisadores brasileiros descobrem com um simples exame de sangue como prevenir um infarto. E a história de uma mãe do Iêmen que foi autorizada a entrar nos Estados Unidos para se despedir do filho, que tem uma doença rara e poucas chances de sobreviver. Agora, 8 em ponto. Voltamos já já. Nós somos um povo trabalhador. Isso é fato. É fato também que a gente quer crescer, se desenvolver. É fato que temos fé na vida, temos força, raça, gana. Quando a gente olha no olho, não é fake.
E quando a gente acredita que pode fazer um ano melhor, isso vira fato. Banco do Brasil. Mais que digital, fato. Peru Sadia. Vamos fazer o melhor Natal? Sadia. Nosso melhor está dentro. Venha para o Natal Outlet Premium. Aqui você encontra presentes incríveis para você, seu amigo oculto e para toda a família. São milhares de ofertas das melhores marcas nacionais e internacionais. Tudo com até 80% de desconto. Aproveite! Outlet Premium. Chique é pagar pouco. Chegou o Tigo 5X. Desenvolvido no maior polo de alta tecnologia automotiva do mundo. E produzido no Brasil pela Caoa Chery. Tigo 5X, o SUV dos SUVs. Já começou Natal, Natal no Mundial. Alcatra bovina, peça inteira vácuo, quilo 19,90. Ave Fiesta, quilo 11,98. Camarão cinza, 1 quilo 24,90. O Mundial deseja a todos um Feliz Natal. O Sétimo Guardião. Eu sei exatamente como você se sente, campeão. A vida inteira sem saber quem era seu pai, agora... Agora tudo pode mudar, Luz. Gente, tem notícias urgentes que afetam o futuro da nossa Irmandade. O que foi? Estava no hospital agora. O Gabriel acaba de receber o resultado do teste de DNA. Falando, eu tô doida de curiosidade. Fala, pelo amor de Deus. O que deu esse tal exame? Hoje, o Sétimo Guardião. A Polícia do Rio faz uma grande operação para cumprir 118 mandados de prisão contra milicianos na zona oeste da cidade. A gente vai conversar com a Larissa Schmidt ao vivo, ela tem as informações. Bom dia, Larissa. Oi, Mariana, bom dia para você, bom dia a todos. É uma imensa operação, envolve 500 pessoas que estão nas ruas, entre policiais e também homens das Forças Armadas, que saíram para cumprir 118 mandados de prisão e 180 mandados de busca e apreensão. A gente está acompanhando uma das equipes aqui em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Eles estão tentando cumprir um mandado de prisão nesse momento. Um pouco mais cedo, a gente acompanhando essa mesma equipe, a gente viu um carro sendo levado da casa onde havia um mandado de busca e apreensão para ser cumprido. Também um carro novo importado que foi levado pela polícia e pertencia a um policial militar reformado. Essa é a maior milícia que atua no estado do Rio de Janeiro. Na cidade do Rio de Janeiro, se alastrou pela Zona Oeste e também já por cidades da Baixada Fluminense, como Itaguaí, que gerou essa investigação todas. Eles foram identificados, os principais líderes da organização criminosa, a partir do chefe Wellington da Silva Braga, conhecido como Eco, que também está sendo procurado. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Larissa Schmidt. E olha que legal, pesquisadores brasileiros encontraram uma forma mais barata e mais rápida de identificar o risco de uma pessoa ter um infarto. Volto a conversar com César Tralli. César, o estudo agora vai para uma nova fase, mais gente, né, para comprovar então essa descoberta. Exatamente, Mariana. E o que é muito interessante é que um simples exame de sangue pode revelar, portanto, o risco de infarto. Esse estudo identificou que o aumento da concentração de duas proteínas está diretamente ligado ao entupimento das artérias. A gente acompanha agora os detalhes na reportagem do César Menezes. Seu Nelson não era de cuidar da saúde, nem antes, nem depois do primeiro infarto aos 48 anos. Não havia nenhum sintoma, né, dizendo, olha, você tem um problema, vamos fazer um exame ergométrico. Realmente não. O segundo infarto, 14 anos depois, finalmente o convenceu a parar de fumar, a maneirar na bebida e a comer melhor. Se ele soubesse lá atrás que havia uma placa de gordura se formando na artéria do coração, teria mudado de vida muito antes. Seria uma outra atitude a ser tomada, porque aí, na realidade, eu iria me assustar, né? Porque aí estaria assustado realmente
iria tomar os cuidados necessários. Existem formas de detectar a existência de uma placa de gordura antes que ela provoque um infarto. Uma delas é com o teste ergométrico, aquele que a gente corre na esteira. Mas o exame só dá alteração se houver uma obstrução de 70%, 80% da artéria. Outro jeito muito mais moderno é fazendo uma tomografia numa máquina como essa. Mas esse exame submete o paciente à radiação e custa muito caro. A maior parte da população não tem acesso a ele. Mas a medicina está pesquisando uma outra forma de encontrar as placas de gordura quando elas estiverem começando a se formar. Pesquisadores do Hospital Israelita Albert Einstein analisaram o sangue de 30 pacientes saudáveis e de 100 com níveis diferentes de obstrução. Os médicos sabem que todo acúmulo de gordura na parede da artéria é envolvido por uma capa de cálcio. Então, eles analisaram as amostras de sangue em busca de proteínas que atuam na metabolização do cálcio. Nos pacientes saudáveis, essas proteínas existem em níveis normais. Nos outros, a proteína Hankel, que tem a função de fixar o cálcio, e a MGP, que tenta retirá-lo, aparecem em níveis muito mais elevados. A gente está detectando, teoricamente, quantidades preliminares de depósito de cálcio. É o início de um processo e isso vai indicar, provavelmente, que no futuro vai progredir se a gente não fizer nada. A pesquisa acaba de ser publicada na revista científica PLOS ONE dos Estados Unidos. Nesta fase dos estudos, os resultados mostram que é possível identificar a existência de uma placa logo que ela começa a se formar. Ainda é preciso realizar uma nova fase da pesquisa com um número maior de pacientes para comprovar a descoberta. Se isso acontecer, o exame pode ser uma forma acessível de evitar mortes por infarto. Se a gente detecta uma pessoa de maior risco, a gente protege ela melhor e a gente evita, então, um desfecho ruim, que é um infarto, um derrame cerebral, doença cardiovascular, primeira causa de morte em países desenvolvidos. Então, estamos reduzindo o custo e salvando vidas. É isso aí, a prevenção, né, gente? Essa nova fase do estudo com um grupo maior de pessoas pode ser feita em outros centros de pesquisa pelo mundo. O Hospital Albert Einstein vai tentar um novo financiamento para dar continuidade a esse trabalho. Mariana, voltamos aí com você. Obrigada, César Tralli. O Superior Tribunal de Justiça negou um pedido de habeas corpus do médium João de Deus. A polícia fez uma nova vistoria na casa Dom Inácio de Loyola. Dessa vez, os policiais levaram uma das vítimas para fazer o reconhecimento do cômodo onde ela teria sofrido abuso. Os investigadores ficaram cerca de 20 minutos num dos cômodos onde João de Deus fazia atendimentos individualizados. O cinegrafista Luciano Rodrigues teve acesso a um desses locais, onde as mulheres relataram que sofreram abusos. A entrada é por uma porta de vidro. Há uma recepção com cadeiras. Na sequência, vem a sala de atendimento e o banheiro. Não há uma divisória entre os ambientes, mas quem está na recepção não consegue ver o que acontece na sala, que tem uma poltrona, 2 sofás, uma estante e um armário com imagens de santos. Os policiais já fizeram uma perícia nesses locais para identificar material genético, como sangue e esperma. Eles também revistaram a casa de João de Deus, onde descobriram um fundo falso em um guarda-roupa e encontraram uma caixa de sapatos cheia de dinheiro. É muito dinheiro, gente, é muito dinheiro. Ao todo, foram apreendidos R$405 mil em moedas nacional e estrangeira, além de 5 revólveres e pistolas. E as armas passará por um processo de verificação agora, mas no presente momento nós temos posse legal de arma de fogo e essa arma com a numeração raspada, ela também sofre uma demanda aí criminal até grave. Muitos documentos também foram apreendidos, como recibos de cursos superiores, que, segundo a investigação, eram pagos pelo médium a algumas vítimas. Uma das mulheres afirmou que essa prática era comum. Eu nunca peguei o dinheiro dele, ele pagava muita faculdade de muitas mulheres. Ele me ofereceu também de pagar faculdade, me ofereceu casa, carro, né? Eu nunca aceitei. Nesta quarta-feira, o Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de habeas corpus para soltar João de Deus. O ministro Nefe Cordeiro entendeu que o fato de o médium ter demorado para ser localizado e a movimentação com urgência de altos valores indicam risco de fuga.
2 funcionários da Casa Dom Inácio, que trabalhavam diretamente com o médium, foram ouvidos na Delegacia de Investigações Criminais em Goiânia. Para a polícia, eles negaram ter conhecimento dos abusos sexuais. Até agora, 16 mulheres prestaram depoimentos na delegacia e o Ministério Público já recebeu relatos de mulheres de 16 estados, Distrito Federal e 6 países. A Embaixada dos Estados Unidos fez contato com a Polícia Civil, manifestando interesse em uma reunião lá em Brasília, por conta de algumas informações que eles receberam lá e também para denotar se há cidadã americana como vítima nessas investigações. A defesa de João de Deus tem negado as acusações. Um tribunal do Japão rejeitou o pedido dos promotores para estender a prisão do brasileiro Carlos Góes. A decisão abre caminho para o brasileiro responder às acusações de fraude fiscal em liberdade. Ele está nesse centro de detenção de Tóquio desde novembro, quando o caso foi revelado. Góes é acusado de ter omitido ganhos de cerca de 40 milhões de dólares entre 2010 e 2015, quando era o presidente do Grupo Nissan. Veja a seguir, a Procuradoria-Geral da República denuncia o presidente Temer e pede a abertura de mais 5 inquéritos contra ele. O futuro ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro tem os direitos políticos suspensos por beneficiar empresas quando era secretário em São Paulo. E as buscas da Polícia Federal agora de manhã na casa da mãe do senador do PSDB, Aécio Neves, em Belo Horizonte. Agora são 8h11, hora de Brasília. Voltamos já. Existe um despertador dentro de você. E quando ele toca, não te acorda no meio de um sonho. Ele te acorda para o seu sonho. Quem nasceu para fazer, faz mais com a Nissan Frontier. Tecnologia e força para qualquer desafio. Você não vai querer gastar sua sorte à toa. A Mega da Virada tá chegando. São 200 milhões. Guarde sua sorte e aposte. O Natal Guanabara faz a alegria de toda a cidade. Vem aproveitar. Alcatra Vaco Friboi, quilo 21,98. Pá peito a 100, quilo 10,98. Filé Seara Bandeja, 8,98. Chester Perdigão, quilo 13,98. Avia Festa Seara, quilo 11,98. Bacalhau do Porto, quilo 59,98. Peixe tipo bacalhau site, quilo 29,98. Azeite Andorinha Extra Virgem, 14,98. Neste domingo, todas as lojas abertas até 10 da noite. Tem gente que curte passar as férias com a família. Tem quem acha que férias são pra brincar. E tem aqueles que curtem se esbaldar na gastronomia. Uma coisa a gente concorda com todos eles. Férias foram feitas pra curtir. Curta suas férias nos resorts do Bi. Agostina inventou que está grávida e Dom Sabino caiu como um patinho. Está com desejo de quê? É pizza, isso. Eu quero pizza, Sabino, E nada como uma chantagem emocional para botar mais lenha na fogueira. Sabino, você precisa estar aqui, presente, quando esta criança nascer. O papá voltará para casa? Seremos uma família completa novamente. Sim. Seremos todos felizes, como sempre fomos. Hoje, o tempo não para. Há poucos dias do fim do mandato, o presidente Michel Temer foi denunciado mais uma vez pela Procuradora-Geral da República. Raquel Dodge acusa Temer de atuar em favor de empresas do setor portuário. E Júlio Mosquera ainda tem outros pedidos da Procuradora-Geral relativos ao presidente. Tem sim, Mariana. Raquel Dodge também pediu autorização ao Supremo para abrir mais 5 inquéritos para investigar Temer, além da denúncia sobre o inquérito dos portos. A terceira denúncia, que teria que ser mais uma vez analisada por deputados e senadores, mas não há mais tempo hábil para isso. A procuradora Raquel Dodge denunciou Temer pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no inquérito dos portos. O presidente é suspeito de atuar a favor de empresas do setor em troca do recebimento de propina e, pela primeira vez, é acusado pelo Ministério Público de ser o real dono de uma das empresas do esquema, a Argeplan.
A procuradora disse que a longa duração de vínculos entre os empresários do setor portuário com a Argeplan, que, segundo a denúncia, pertence de fato a Michel Temer, demonstra que esse sistema de corrupção, do tipo conta corrente, teve seu último ato conhecido com a edição do Decreto dos Portos em 2017. Dodge afirmou que Temer está no epicentro desse sistema criminoso, porque é o agente político com poderio suficiente para obter benefícios para os empresários do setor portuário. De acordo com a denúncia, o dinheiro recebido por Temer teve como uma das destinações uma reforma na casa da filha dele, Maristela. Dodge afirma que, ao longo da investigação, comprovou-se a utilização da estrutura da empresa Argeplan na prestação de tais serviços e no custeio da obra de reforma realizada na residência de Maristela Temer, demonstrando que a empresa atende aos interesses de seu real dono, Michel Temer. Além do presidente, foram denunciados por corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, Antônio Celso Greco e Ricardo Mesquita, da Rodrimar, o coronel João Batista Lima Filho e Carlos Alberto da Costa, da Argeplan. A Procuradoria pede que todos sejam condenados a pagar uma indenização por danos morais superior a 32 milhões de reais, soma da propina supostamente recebida. A denúncia foi apresentada há 12 dias do fim do mandato de Michel Temer e, portanto, não haverá tempo hábil para o Congresso decidir se pode ou não ser avaliada, como prevê a Constituição. Por isso, Raquel Dodge quer que, a partir do dia 1º de janeiro, a denúncia seja enviada à Justiça Federal de Brasília, que vai decidir se os denunciados virão réus. A decisão de mandar a denúncia para a primeira instância cabe ao relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso. Além da denúncia contra Michel Temer, Raquel Dodge também pediu que o Supremo abra outros 5 inquéritos para investigar o presidente. Uma das investigações é por suspeita de lavagem de dinheiro na reforma do imóvel da filha do presidente, Maristela Temer, em São Paulo. Outro inquérito seria para apurar suspeitas de pagamento de R$ 1.100.000 em 2014. Esse dinheiro teria sido solicitado por João Batista Lima Filho e pelo ministro Moreira Franco, com a autorização de Michel Temer. A PGR pede a investigação também de uma suspeita de contratação da Argeplan com Cremate pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, com indícios de serviços não prestados e superfaturamento em um contrato avaliado em cerca de 100 milhões de reais. Há ainda a suspeita de um contrato fictício de prestação de serviço da Argeplan com a empresa Pérola S.A., no valor de R$ 375 mil no Porto de Santos. E, por último, as suspeitas de contrato irregular entre a Argeplan e a empresa Fibria Celulose S.A., com valores em torno de 15 milhões e meio de reais, além de relações com outras 2 empresas, a Construbase Engenharia e a PDA Projeto e Direção Arquitetônica, envolvendo mais de 17 milhões e meio de reais. A procuradora quer que os 5 inquéritos sejam abertos e enviados para a primeira instância a partir de 1º de janeiro. A defesa do presidente Temer afirmou que, por enquanto, não vai se manifestar. O Palácio do Planalto disse que o presidente Temer vai provar que não houve irregularidade no decreto dos portos. A defesa do Coronel Lima e de Carlos Alberto da Costa, da Argeplan, disse que somente se manifestará oportunamente após ter acesso ao inteiro teor da denúncia. O advogado de Antônio Celso Greco disse que o próprio delegado já havia reconhecido que a Rodrimar não foi beneficiada pelo decreto dos portos. A Rodrimar informou que os executivos indiciados encontram-se afastados da empresa desde o início do ano, de maneira a permitir a máxima isenção e transparência durante o período em que os processos em questão estiverem tramitando na Justiça. Nós não conseguimos contato com Rodrigo Rocha Loures e Ricardo Mesquita. Sobre o pedido de abertura dos 5 inquéritos, nós ainda estamos tentando contato com os citados. Mariana. Obrigada, Júlio.
E o ex-assessor do deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro, do PSL, não compareceu ontem ao depoimento marcado pelo Ministério Público do Rio. Os advogados de Fabrício de Queiroz alegaram que ele teve uma crise de saúde inesperada e que não tiveram tempo para analisar o processo. O COAF apontou movimentação suspeita na conta de Fabrício de Queiroz de R$1.200.000 em um ano e encontrou depósitos de 9 funcionários e ex-funcionários do gabinete de Flávio Bolsonaro. O deputado afirma que não fez nada de errado e que é o maior interessado em que tudo se esclareça. O depoimento de Fabrício de Queiroz foi remarcado para amanhã. O ministro indicado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro para a pasta do Meio Ambiente foi condenado pela Justiça de São Paulo. Volto a conversar com César Tralha. A condenação foi por improbidade administrativa? Exatamente, Mariana. E aí o juiz determinou que o Ricardo Salles pague uma multa e ficam os direitos políticos suspensos por 3 anos. Ricardo Salles é advogado, ele foi secretário estadual de Meio Ambiente na gestão do Geraldo Alckmin, foi acusado pelo Ministério Público Paulista de ter fraudado o processo do plano de manejo da área de proteção ambiental da várzea do Rio Tietê em 2016. Autores acusam Salles de ter feito mudanças nos mapas de zoneamento para favorecer empresas de mineração. O juiz que decidiu pela condenação fez a ressalva de que não houve prejuízo efetivo para o meio ambiente, porque o plano de manejo alterado por Salles não chegou a ser aprovado. A decisão de ontem foi na primeira instância e Ricardo Salles afirmou que vai recorrer. Ele destacou que a sentença reconhece que não houve dano ao meio ambiente em vantagem pessoal. E a Polícia Federal apreendeu R$301 mil em dinheiro vivo no apartamento do ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, do PSD. Policiais cumpriram mandados de busca e apreensão. Como a gente mostrou ontem aqui no Bom Dia Brasil, Kassab ainda teve o sigilo telefônico quebrado. As medidas foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Numa delação, os executivos da JF, Wesley Batista e Ricardo Saldi, disseram que repassaram a Kassab 58 milhões de reais. Wesley Batista disse que teve pagamento mensal de R$350 mil entre 2010 e 2016, totalizando 30 milhões. Ricardo Saldi afirmou ter pago a quantia de 28 milhões de reais pela suposta venda de apoio político do PSD, partido presidido por Kassab na época, para o PT nas eleições de 2014. A Procuradoria afirma que a manutenção dos pagamentos ilícitos visava, de acordo com Wesley Batista, a possibilidade de o grupo JBS se valer do poder de influência de Kassab em eventual demanda futura de interesses do grupo. Poucas horas depois da operação da Polícia Federal, Kassab participou de uma reunião ministerial do governo de Michel Temer. Gilberto Kassab disse numa nota que confia na justiça brasileira e que as pessoas que estão na vida pública estão sujeitas à especial atenção do judiciário. Falou também que está à disposição da justiça para esclarecimentos e falou ainda que o dinheiro encontrado no apartamento possui comprovação de origem e diz que cumpre todos os requisitos legais. Mariana. Obrigada, César Tralli. E o ex-governador de Mato Grosso do Sul, André Putinelli, e o filho dele, André Putinelli Júnior, foram soltos ontem. A ordem foi da ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz. O ex-governador e o filho tinham sido presos em julho e são réus por lavagem e desvio de dinheiro. A ministra considerou que, desde que a denúncia foi recebida, houve um desmantelamento da organização criminosa, mas determinou que, em liberdade, os dois não mantenham contato com os demais investigados. Daqui a pouco, governos europeus discordam de Donald Trump e afirmam que o Estado Islâmico ainda não foi derrotado. Drones fecham o segundo maior aeroporto de Londres. Agora, 8h24, hora de Brasília. Voltamos já. Venha pra Ford nesse Natal. EcoSport a partir de 69.990. Ford Ka a partir de 41.990. Linha K e EcoSport com taxa zero em 36 vezes. Venha pra Ford. Bicicleta, videogame. Pô, ajuda aí, Papai Noel. Mamãe Noel? Quase isso, mas eu vou te ajudar a resolver. Com a Crefisa tudo é rápido e fácil.
Seja na loja, no site ou no aplicativo, você contrata o seu empréstimo e tem dinheiro em até 24 horas. E você tem até 45 dias para começar a pagar. Crefisa. Resolvido. Comece o ano viajando com o Liquida CVC. Ofertas para as férias de janeiro, fevereiro e o carnaval. Pagando em até 15 vezes sem juros. E tem viagens pelo Brasil com até 50% de desconto. Aproveite, é só esta semana. Tô correndo ao encontro dela. Coração tá disparado, mas eu ando com cuidado. Não me arrisco na banguela. Amanhã, depois de O 7º Guardião. Daqui pra frente, tudo vai ser diferente. É dia de renovar a tradição e se emocionar com o rei. Especial Roberto Carlos. Muito romântico. Oferecimento Caixa. Vem que tem crédito para você. E Leroy Merlin, a casa da sua casa. O governo americano, que proibiu a entrada de cidadãos de vários países nos Estados Unidos, abriu uma exceção. Foi para uma mulher do Iêmen se despedir do filho de 2 anos que tem uma doença rara e pouca chance de sobreviver. O apelo deste pai emocionou os americanos. Minha mulher só quer beijar e abraçar nosso filho. O tempo está acabando. Por favor, me ajudem a unir minha família pela última vez. Ali Hassan é cidadão americano e trouxe o filho, Abdullah, de apenas 2 anos, para os Estados Unidos em busca de um tratamento para uma doença rara no cérebro. Só que agora o menino se encontra em estado terminal e não pode deixar o hospital onde está internado na Califórnia. E a mãe, Shaima, é do Iêmen, um dos países que tiveram os cidadãos proibidos de entrar nos Estados Unidos pelo governo Trump. Ela teve que acompanhar todo o tratamento de longe, mas quer passar os últimos momentos ao lado do filho. A história também comoveu autoridades americanas, que decidiram conceder um visto temporário para a mãe se despedir de Abdullah. O caso revela uma face cruel do decreto do presidente Donald Trump para barrar cidadãos de 8 países, sendo 6 de maioria muçulmana. Foi uma longa batalha na justiça desde o início do governo Trump. Os primeiros 2 decretos foram derrubados pela justiça americana. O atual impede a entrada de cidadãos de países de 3 continentes: na África, Chade, Somália e Líbia; no Oriente Médio, Irã, Síria e Iêmen. Ainda na Ásia, a Coreia do Norte também está na lista. E na América Latina, alguns cidadãos da Venezuela também estão impedidos de entrar nos Estados Unidos. A Suprema Corte americana considerou legal o decreto de Donald Trump. Ao todo, 100 milhões de pessoas foram afetadas pela medida. Mas apesar de conceder o visto para a mãe de Abdullah, o governo americano preferiu não falar sobre o caso. E a decisão de Donald Trump de retirar as tropas americanas da Síria surpreendeu aliados. A gente vai conversar com Pedro Vedova, em Londres, ao vivo. Pedro, bom dia para você. Como os europeus reagiram a esse anúncio, hein? Bom dia, Mariana. Bom dia para todo mundo. Ao contrário do que disse o presidente americano, a França e o Reino Unido afirmaram hoje que o grupo terrorista Estado Islâmico ainda não foi derrotado e o governo francês diz que vai manter as tropas na Síria. No anúncio de ontem, Donald Trump disse que a missão de derrotar o Estado Islâmico foi cumprida e que os 2.000 soldados americanos vão voltar para casa nos próximos meses. Os aliados têm medo de um fortalecimento do Estado Islâmico
O grupo controla ainda territórios da Síria, que está esfacelada por uma guerra prestes a completar 8 anos. Senadores do próprio partido do Trump consideraram a decisão dele equivocada. Alguns disseram que se trata de um erro colossal, porque dá mais poder de influência ao Irã e à Rússia, aliados do ditador Bashar al-Assad. Por outro lado, a Turquia anunciou que em breve vai esmagar a milícia curda que apoia as tropas americanas no combate ao Estado Islâmico. Os curdos e os turcos são inimigos históricos. O segundo maior aeroporto de Londres está fechado por causa do sobrevoo de drones. As operações foram interrompidas ontem à noite quando 2 drones foram localizados sobrevoando o aeroporto de Gatwick. E no começo da manhã, autoridades avistaram outro. Pelo menos 2.000 voos estão atrasados, afetando 10.000 passageiros. E até as festas do fim de ano terminarem, o aeroporto espera receber cerca de 3 milhões de pessoas. A polícia está atrás desse operador ou dos operadores dos drones. Aqui no Reino Unido é proibido pilotar um drone a 1 quilômetro de distância do aeroporto e é também ilegal voar com um drone acima de 120 metros de altitude, porque há o perigo de colisão com aviões ou helicópteros. Pôr em risco a segurança de aeronaves é um crime punido com até 5 anos de prisão, Mariana. Que transtorno, Pedro. Obrigada. A seguir, as buscas da Polícia Federal na casa da mãe do senador do PSDB, Aécio Neves, em Belo Horizonte. E a premiação dos craques nos esportes eletrônicos. Agora, 8h31, hora de Brasília. Voltamos já. Hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou. Nesses novos dias, as alegrias serão de todos. É só querer, todos os nossos sonhos serão verdade. O futuro já começou. A festa é sua, a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier. A festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser. A festa é sua, a festa é nossa. Em 2019, se permita mais. Brincar, sonhar e realizar. Hoje a festa é nossa, é de quem quiser. Prepare-se para um exagero de sensações. Novo panetone língua de gato exagero da Copenhagen. Cobertura de língua de gato trufada e muito recheio. Exagero? Que tal você tirar a prova? Natal padrão Toyota é assim. A gente reúne toda a família, capricha nos enfeites e come coisas gostosas. Produção, arroz com passas. Neste Natal, o Toyota Sedan Fest está imperdível. Toda a linha Sedan da Toyota com IPVA 2019 grátis ou bônus de até R$7.000. Isso mesmo, Etios, Yaris, Corolla e Camry com IPVA 2019 grátis ou bônus de até R$7.000. E ainda Prius com bônus de R$6.000. Vá mesmo a uma concessionária e aproveite. É por tempo limitado. Em dezembro, o ano termina, mas pode ser um recomeço para milhares de crianças e jovens. Acesse doeesperança.com.br, compre seus presentes de Natal e transforme parte do valor da compra em doações. Em dezembro, a sua esperança não está sozinha. Com o cartão Carrefour, você compra em todo lugar. E no mês cruzar, em qualquer loja Carrefour, na drogaria, no posto ou no site Carrefour, você fica livre da parcela da anuidade. É isso mesmo, usou, zerou. E você ainda aproveita vários descontos especiais. Você merece essa economia. Cartão Carrefour, o único que você vai querer. Você é daqueles que tomam uma cervejinha para relaxar antes de dormir? Olha, o álcool pode até te ajudar a pegar no sono. Só que atrapalha muito a qualidade do descanso. Mas se você já tem o hábito, aí como mudar? E mais, conversa de boteco para ajudar homens a cuidar da saúde. Muitos dos homens pregam aquele que o homem é o sexo forte. Eles acham que não é importante conversar sobre a saúde. É isso, a gente te espera depois do Mais Você. De volta para falar de esporte hoje com meu amigo Marcelo Correge. Bom dia, Correge. Bom dia, Mari. Bom dia a todos. Pois é, a nossa Cris Dias foi acompanhar a premiação de esportes eletrônicos. Então, Mariana, eu vou contar um pouquinho dessa história
através da Cris Dias. Porque o Prêmio eSports Brasil elegeu os melhores dos jogos eletrônicos no ano. E a Cris mostra os bastidores dessa festa pra gente. O Bom Dia Brasil veio conhecer o mundo dos esportes ou jogos eletrônicos e nada melhor do que a maior premiação da América Latina pra gente entender esse universo um pouquinho melhor, né? Nive e Fernanda Gentil, as mestres de cerimônia do evento, da premiação. Eu sei que Fernanda Gentil sabe tudo de cor e salteado. Isso, com né? certeza. Como assim, sempre. óbvio, tudo certo, entende? Eu sou uma grande jogadora. Tivemos várias pessoas que o Superjúri indicou, só 8 foram os indicados e 3 foram os finalistas, e esses 3 vão estar por aqui para definir quem é o melhor entre as categorias de melhor atleta de League of Legends, Rainbow Six Siege, CSGO, futebol virtual também, que aí ela entende. Isso, futebol virtual já é mais a nossa praia, né? Fama, glamour, muita gente envolvida. Os esportes movimentam em premiação milhões e milhões de reais. Só para você ter uma ideia, um dos jogos mais populares do League of Legends tem uma premiação de 9 milhões de reais. Não à toa, a gente vê que a premiação aqui conta com uma mega estrutura, vai ter show de cantores e DJs famosos. O negócio aqui, ó, é alto nível, viu? E tem até transmissão ao vivo pela TV e pela internet, com comentarista, com apresentador aqui. Tudo rolando no maior profissionalismo. Não tem mais essa de videogamezinho, jogar em casa, no sofá. Não acabou o amadorismo, amigo. Olha lá, ó. Tem entrada ao vivo lá de fora também com Maurício Meirelles. O negócio aqui, ó, é altamente profissional. Ilda, você que é um ícone dos esportes aí, super famoso. Fala pra gente, esportes é brincadeira de gente grande? É brincadeira de gente grande, de gente mais antiga, de gente nova. Qualquer um pode jogar, pra todas as idades. Quem será o grande vencedor, hein? Tchau. Ness! Vem aqui, Ness! Eu acho que significa todo o esforço que a gente consegue conquistar no ano. Praticamente eu passo o tempo todo longe da minha família e da minha filha, que eu convivo mais com meus companheiros de time na nossa gaming house. Ai, meu Deus! É muito bom isso daqui. Foi bom demais. Olha ali, ó. Família Lima. Virou brincadeira de gente grande, né? Os nerds venceram no final das contas, né? Quem diria? Palmas pra ele, parabéns mais uma vez. Que festão, hein, Marcelo Correge? Cabe a reflexão dos pais a partir de agora de proibir ou não seus filhos de jogarem videogame, porque é possibilidade de carreira no futuro, Mari. Isso o pessoal tá ganhando dinheiro com isso. Pois é. Olha, no Mundial de Clubes, o Real Madrid não deu chances para a zebra e eliminou o Kashima Antlers do Japão. A estrela do jogo foi o galês Gareth Bale, autor dos 3 gols do Real. No primeiro, ele tabelou com o brasileiro Marcelo e chutou no canto, 1-0. Depois, a zaga do Kashima Antlers fez besteira e o Bale só teve o trabalho de tocar a bola para as redes. Outro bom passe do Marcelo e o Bale chutou forte para fazer 3-0. E o Kashima Antlers ainda diminuiu com um chute cruzado do Doi. Mas os japoneses saíram machucados dessa partida. Afinal, Real Madrid 3, Kashima Antlers 1. No sábado, o Real Madrid e o Al Ain dos Emirados Árabes decidem o título mundial. Pois aí, será que o Al Ain consegue aprontar de novo, como fez com o River Plate, Mariana? Ou o Real vai ganhar o 4º Mundial em 5 anos de disputa? Seria o 3º seguido? Então, o Real Madrid está em grande fase, mas esse jogo é perigoso. Vamos aguardar, então. Obrigada, Marcelo Correge. Valeu. A seguir, as casas da mãe e do primo do senador Aécio Neves em Belo Horizonte são alvos de buscas e apreensão agora de manhã. E o museu, que é um parque e virou referência nas pesquisas para a preservação da Amazônia. Agora, 8h38, hora de Brasília. Voltamos já. Gente, as ofertas de dezembro da Fiat já estão valendo. Que também tem toda a linha com parcela 0 até o Carnaval. É isso mesmo. Pague a primeira parcela só depois do Carnaval. E aí, vai esperar acabar? Fiat Argo e Fiat Mobi com preço de nota fiscal de fábrica. Fiat Toro com bônus de até R$18 mil. E Fiat Gran Siena com opções a partir de R$ 42.990. Vá a uma concessionária Fiat. Parcela 0 é na Fiat. Obrigada a você que tirou a decoração do armário e deu mais vida para a casa. Obrigada a você que está pensando desde já em como temperar o peru da ceia. Você que vai passar o dia preparando a mesa perfeita e mal vai ter tempo de tirar uma foto. Obrigada. O melhor do Natal está dentro de você.
Natal Sadia. Vamos fazer o melhor Natal? Azaropo, fragrância masculina. Observe. Perceba. Sinta. Liberte seu olhar. A arte abstrata tem muito a nos dizer. Confira a exposição 8 décadas de abstração informal 1940 a 2010 na Casa Roberto Marinho. Casa Roberto Marinho, a casa do modernismo brasileiro. Natal Presunic, um ano de compras grátis e muitos prêmios. Alcatra com maminha Friboi 20,90. Pernil suíno com osso. Temperado Pamplona 10,98. Leite longa vida Parmalat ou LG 2,99. Confira o horário especial de funcionamento em nosso site. Nessa quinta-feira eu vou mostrar como cresce cada vez mais, inclusive, as vendas a domicílio. Isso é legal, tem vantagem para quem vende, tem vantagem para quem compra, é verdade. Eu vou receber uma visita especialíssima. Quem vem? Quem é? O Claude Trogon. Adoro o Claude. Ele vai ensinar a receita de um dos seus pratos favoritos. Sabe qual é? Qual é, namorada? É o risoto de bacalhau e abóbora. Ai, Claude, aí sim, hein? Perdi, fala a verdade. Que horas? Depois do Bom Dia Brasil. Hoje, mais você. Vamos voltar a falar dos mandados de busca que estão sendo cumpridos em endereços de pessoas ligadas ao senador Aécio Neves, do PSDB. A Larissa Carvalho acompanha a ação e tem mais informações ao vivo. Bom dia, Larissa. Oi, Mariana, bom dia. O ministro do Supremo, Marco Aurélio, expediu 3 mandados de busca. Um deles é para o apartamento da mãe do senador Aécio Neves, Inês Maria Tolentino Neves da Cunha, que fica nesse prédio aqui de luxo em Belo Horizonte. A informação é que os policiais estão lá dentro agora. Esta é a segunda fase da Operação Ross, que investiga se o senador recebeu vantagens indevidas entre 2014 e 2017 por parte da empresa do ramo de frigoríficos JBS. Também estão sendo cumpridos mandados de busca na casa de Frederico Pacheco, primo de Aécio, e em uma empresa. A JIF diz que não vai se pronunciar. O advogado de Frederico Pacheco disse que, por enquanto, não vai se posicionar. E nós não conseguimos contato com a defesa de Aécio Neves. Obrigada, Larissa. E na quarta reportagem da série especial do Bom Dia Brasil sobre museus, a gente vai até Belém. O Geld é o segundo museu mais antigo do país, tem 152 anos, só perde para o Museu Nacional, que sofreu um incêndio no Rio. O museu conta com um jardim zoobotânico, um campus de pesquisa e um acervo com mais de 4 milhões de itens. A paisagem reúne os 2 protagonistas, o homem e a maior floresta tropical do mundo. A história da Amazônia começou a ser contada em Belém há 153 anos. O museu foi criado em 1866. Naquela ocasião, as coleções eram formadas, os naturalistas vinham, faziam suas coletas e tudo ia para a Europa. Então a gente não tinha coleções aqui. Os cientistas instalaram o Museu Emílio Geld em meio a um santuário verde, do tamanho de 5 hectares. O lugar abriga mais de 1.700 animais de 80 espécies e 500 tipos de plantas e árvores. O Museu Geld foi pioneiro, por exemplo, na reprodução deste símbolo da Amazônia. Há 120 anos, cientistas cultivam espécies de Vitória Régia nos lagos do Parque Zoobotânico, que também reserva muitas outras surpresas. Andando pelas trilhas do parque, a gente se depara com espécies centenárias, majestosas. Como não se impressionar com a samaúma e suas raízes gigantescas? Para os índios, a samaúma é considerada uma espécie sagrada. A árvore mãe da Amazônia, capaz de enxergar toda a floresta por cima. Mas no caso dessa aqui, com seus mais de 60 metros de altura, ela também consegue avistar o coração da cidade. O Parque Zoobotânico recebe cerca de 400 mil visitantes por ano. Você vai em cada canto, você descobre uma coisa super diferente, coisas que nunca você viu. No Museu Emílio Geld também está o mais antigo aquário público do Brasil, inaugurado em 1910. Qual o peixe que você mais gostou? Esse. Por quê? Porque ele é bem grande.
Além do trabalho de pesquisa, o museu tem um papel importante na conscientização da população. Nesse caso dessa exposição, ela está tratando sobre a questão da transformação da Amazônia, das consequências do desmatamento. É importante, assim, já desde pequenininho, criar uma certa consciência, né, da importância da preservação, dos animais, do cuidado que a gente tem que ter. O acervo do Museu Guild possui mais de 4,5 milhões de exemplares, divididos em 19 coleções. Estes armários guardam 1,5 milhão de insetos de vários tamanhos, formatos, algumas espécies de besouros e de borboletas coletadas há mais de um século, parecem obras de arte. No herbário do museu estão catalogadas mais de 230 mil amostras de plantas relacionadas a 3.500 espécies. Em 2012, pesquisadores do Museu Guild fizeram uma expedição na área da usina hidrelétrica de Belo Monte, no município de Vitória do Xingu. Lá, eles descobriram essa nova espécie da família do maracujá. Logo de cara, os cientistas observaram que essas perninhas rajadas na flor da planta eram diferentes de outras espécies. Tem muita planta nova, rara, e, enfim, muita novidade aqui dentro dessa biblioteca de plantas. Só nos últimos 4 anos, os pesquisadores do Museu Emílio Guild identificaram 265 novos animais, plantas e fungos. A descoberta desta espécie de cobra-coral, por exemplo, pode ajudar na produção de novos soros e até de materiais cirúrgicos. A cola, que é feita à base de um veneno de uma espécie de cobra, feita para as cirurgias cardíacas, né? Então é uma cola muito potente, com baixo poder de rejeição. O Museu Guild também é referência nos estudos sobre a ocupação humana na Amazônia. Este artefato, encontrado na Serra dos Carajás no ano passado, indica a presença de povos na Amazônia há pelo menos 12 mil anos. História também contada em mais de 350 mil títulos da biblioteca do museu, que guarda obras raríssimas. Este livro do cartógrafo italiano Giovanni Ramuzio é de 1554. Ele descreve as grandes viagens da Era dos Descobrimentos, entre elas a de Pedro Álvares Cabral. O Museu Guild também preserva a cultura de 120 povos indígenas, mas a preservação desse grande patrimônio vem sendo ameaçada pela falta de recursos. A situação ficou mais grave no ano passado, depois que o Ministério de Ciência e Tecnologia cortou metade do orçamento que mantém as atividades do museu. A crise provocou manifestações de funcionários e moradores de Belém. Depois dos protestos, o governo federal liberou R$ 3 milhões. Segundo a direção do Museu Guild, ainda falta dinheiro para ampliar projetos de pesquisa, de especialização e também para fazer reformas. A gente tem vários desses prédios com infiltrações, a gente tem problema no nosso sistema de incêndio. A gente fez um levantamento bem detalhado da nossa situação de segurança e eu particularmente fiquei um pouco alarmada, né, com a situação. Valorizar o Museu Emílio Guild é preservar a história da região com a maior biodiversidade do planeta, onde a ciência ainda tem muito a descobrir. Os investimentos cheguem logo, porque é um espetáculo de museu. Quanta diversidade, César Tralli. Tem que preservar, né, Mariana? Não pode deixar perder tudo isso, não. Olha só, para nossa despedida, a Polícia Federal e as polícias militares aqui de São Paulo e também de Pernambuco prenderam um homem acusado de 200 mortes. Elas teriam sido encomendadas por uma facção criminosa. O nome dele é Renato Carvalho de Azevedo, ele é conhecido como Fuzil, tem 28 anos e foi preso em Caruaru, Pernambuco. A polícia encontrou com ele uma pistola, 2 carregadores, munição, maconha. Ele foi preso na terça-feira, mas a informação só foi divulgada agora. Bom dia para todos vocês e a gente se vê de volta amanhã, Mariana. Tralli, eu me despeço com uma novidade que vai simplificar a vida dos motoristas. O Denatran lança daqui a pouco, aqui em Brasília, a nova CNH digital, que traz facilidades em relação a que já existe. O motorista vai conseguir baixar a carteira para o celular sem a necessidade de ir ao Detran e de usar um certificado digital. Menos perda de tempo com filas e burocracia é sempre bom, né? Uma ótima quinta para todos e até amanhã. Eu termino com a mais nova obra do Banksy. Esse artista anônimo confirmou na internet que esse grafite no País de Gales é dele sim. O nome da obra é Saudações da Estação e aparece nos 2 lados de uma garagem. Um bom dia para vocês também.
Obrigada. Bom dia aos três. Acabou o Bom Dia Brasil. Para rever todo o Bom Dia